Olá, amados. Quero aproveitar este momento para estar deixando alguns versículos da palavra de Deus para a sua vida. E hoje estamos meditando no Salmo 133. Apenas 3 versículos é composto por esses salmos, mas faça parte aí desta plataforma. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Ative também o sino e assim você receberá todos os vídeos aqui postados. Deixe também o seu like e assim estará ajudando a divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Salmo 133 diz assim: Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amados, este é um salmo muito lindo, pequeno, mas nos traz ensinamentos assim grandiosos. É conhecido como salmos de roupagem, ou cântico de roupagem, ou salmos do cancioneiro, né? Nessa época, muitos judeus que viviam em diversas localidades ali saíram de Canaã para ir realmente ao único lugar de adoração, que era lá em Jerusalém, onde ficava localizado o Monte de Sião, e também tinha ali, né, a tenda, que era o tabernáculo, onde as pessoas se reuniam para adorar ao Senhor, e também depois o Templo de Jerusalém. Então essas pessoas se dirigiam para lá para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, e muitas pessoas iam pelos caminhos louvando, cantando canções lindas como essas. E não se sabe, mas bem nessa época, é bem provável, está registrado que foi na época em que Davi tomou realmente o domínio geral sobre o trono, sobre realmente o governo sobre Israel, né? Como ele governou, dominando toda aquela parte. E durante essa época aqui, antes das pessoas entrarem na terra prometida de Canaã, muitos, sob o comando de Josué, muitas pessoas ali chegaram, dividiram-se em diversas tribos, nas 12 tribos, e na divisão dessas tribos, algumas pessoas criaram alguns problemas entre si, entre grupos, entre eles, e criaram realmente agora os juízes, para que pudessem estar governando ali, né? Então diversas tribos foram ali divididas, as tribos de Israel, outras tribos e assim por diante, né? As 12 tribos foram divididas ali, tribo de Dan, tribo de Naftali e assim sucessivamente. E justamente nessa época também foram criados juízes, para que pudessem organizar e dar uma ordem, um governo diante daquele povo. Então surgiram lá Jefté, tiveram também Sansão, depois veio Samuel. E na divisão dessas tribos, eles quiseram escolher um rei. Se reuniram para escolher um rei e acabaram escolhendo o rei Saul. O rei Saul governou por um determinado período de tempo e estavam havendo realmente uma guerra, houve uma guerra entre eles, uma guerra sangrenta entre eles, e algumas pessoas queriam realmente o rei Davi e outros queriam o rei Saul, e ficaram uma intriga entre eles, que na verdade quem acabou vencendo a guerra acabou vencendo as tribos que escolheram realmente o rei Davi, que ele passou a governar, dominar toda a nação de Israel durante 40 anos. Então isso estava acontecendo por quê? Porque as pessoas realmente queriam que tivesse um povo que fosse unido, criassem as pessoas de maneira organizada, onde as pessoas pudessem se unir para adorar, para glorificar, para servir ao Senhor, de maneira em que tudo era dividido de maneira em comum, onde as pessoas pudessem repartir as suas coisas e doarem algo para aqueles que não tivessem e entrassem em comunhão e oração uns com os outros. Essa era a ideia de que, quando esse salmo de roupagem foi escrito com esse sentido. Eles cantavam justamente para isso, que eles queriam realmente que as pessoas vivessem nessa unidade, essa união, que realmente é algo que é agradável a Deus, é agradável também a todas as pessoas. Então é muito bom quando as pessoas procuram viverem unidas, porque a unidade forma o corpo, cuja cabeça principal é Cristo. Hoje a cabeça principal
da igreja é Cristo. Então é muito bom quando os irmãos vivem em união, que tem realmente uma mentalidade em comum para trabalhar na obra, que são realmente adoradores fiéis ao Senhor, que são responsáveis nas suas responsabilidades, e isso ajuda a igreja a crescer cada dia mais. Nessa época, era isso que estava acontecendo e acabou acontecendo de uma maneira maravilhosa. O rei Davi se tornou o grande rei de Israel. Queridos, essa é a mensagem de hoje. E o que fica aqui é que estas palavras fiquem em vossos corações. Como diz aqui, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que nós possamos estarmos cada vez mais unidos em prol de um só objetivo, de uma só missão, que é levar a palavra de Deus a toda a nação. Que Deus abençoe mais e mais as suas vidas, as nossas vidas, em nome de Cristo.